Olá, minha irmã, meu irmão, seja bem-vinda, bem-vindo à Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor tem sede de nossa escuta, de nosso coração, de nossa alma e nos convida a comparecer diante da sua palavra. Disponha nesta hora então o seu coração, que a força do alto, do Espírito Santo, inflame nesta hora o seu e o meu coração. Vamos nos encontrar com a palavra do Senhor. Invoquemos nesta hora, aquiete sua alma, seu pensamento, seus corações. Vinde, Espírito Santo, Pai dos pobres. Vinde ser agora consolo que acalma, hóspede da alma. Dai aos nossos corações os vossos 7 dons. E pela vossa força, ó Espírito Santo, abri a nossa inteligência para compreendermos as Sagradas Escrituras. Pois bem, estamos no domingo da Santíssima Trindade. Fechamos o ciclo tão sagrado e tão doce da Páscoa. E agora nos abre como oferta da liturgia a possibilidade de meditarmos do ponto de vista dogmático, porque é um dogma, mas antes de tudo aqui, neste momento de Lexio Divina, o sentido bíblico por detrás desta solenidade da Santíssima Trindade. Bom, celebramos um dogma que é central e articulador da fé. Vamos nos entender já de antemão com estes 2 conceitos, essas 2 categorias. Trata-se de um dogma, portanto, uma verdade de fé importante, sem a qual não compreendemos o que somos e o que cremos. Este dogma é central porque a Trindade é um dizer a respeito de Deus mesmo. Nós podemos dizer pouca coisa a respeito de Deus, Ele é aquele que é. Mas uma coisa que podemos dizer com certeza a respeito de Deus por força de dogma, e isso está consolidado desde muito cedo na igreja, é que Deus é uma trindade. Então, nós poderíamos dizer assim, por que o dogma da Santíssima Trindade é central para a fé? Porque ele responde a uma pergunta: quem é Deus? Deus é uma unidade de 3 pessoas. Quer dizer, Deus, em sendo um único Deus, não é sozinho, não é uma mônada, não está em si mesmado, mas em sendo um único Deus, Ele se dá, se manifesta, desde toda a eternidade, uma unidade em 3 pessoas. Portanto, Deus, em sendo um, é uma comunhão de amor do Pai, que gera, do Filho que é gerado, e procedendo do Pai e do Filho, o Espírito Santo. Dogma central: quem é Deus? Deus é uma unidade em 3 pessoas. E vamos ao segundo conceito. É um dogma articulador da fé. Articula, como a dobradiça de uma porta, que une a porta à parede e ajuda a porta a movimentar-se e fixa a porta na parede. Assim é a Trindade, fixa, articula a fé. Porque nós poderíamos nos perguntar, já que sabemos quem é Deus, Ele é Trindade, por que Deus se revela? Porque Ele nos ama e deseja estar em comunhão conosco. E a Trindade nos ajuda a perceber isso. Deus, em sendo comunhão, em sendo Ele mesmo relação pessoal, se revela a nós. Por quê? Porque nos ama e quer nos atrair para este amor eterno, o amor da Trindade. Ele se revela porque deseja estar em comunhão conosco. Portanto, olhando para a unidade da Trindade, nós aprendemos também como devemos ser um. Esta é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Ut unum sint, que todos sejam um. Como tu e eu, Pai, somos um, para que o mundo então se abra ao amor. Cristo vem trazer a nós o amor, a comunhão, a unidade da Trindade.
para que se reproduza entre nós e nas nossas relações, e na igreja, e na sociedade, aquilo que desde toda a eternidade é amor sem fim. Vamos então, tendo compreendido a perspectiva dogmática, ir ao fundamento da dogmática, que é a Bíblia. Toda afirmação dogmática, teológica, decorre das Sagradas Escrituras. As Escrituras são o fundamento. A Dei Verbum chama a Escritura de a alma, portanto, a essência, a motivação interna, a inspiração de toda a teologia. A teologia desenvolve aquilo que está na Bíblia, mas só pode desenvolver porque fundamentada naquilo que é a revelação, enquanto consignada, enquanto obra acabada por escrito. E é então este o nosso convite, a Lectio Divina, que já começou. O Espírito já fala conosco. Ele fala na tradição, fala na Sagrada Escritura. Vamos à primeira leitura. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 4. Trata-se do momento em que se renova a aliança, o código da aliança. Moisés está subindo ao Monte Sinai com 2 tábuas na mão, para que Deus ali possa imprimir as 10 palavras, os 10 mandamentos. E assim se diz: Moisés levantou-se, foi ao Sinai levando as 2 tábuas de pedra. E aí no versículo 5 se diz: o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Vamos nos entender em primeiro lugar sobre o versículo 4 do capítulo 34 do livro do Êxodo. A palavra deve ser escrita na pedra. Moisés sobe ao Monte Sinai, e aí se diz no versículo 5: o Senhor desceu na nuvem, permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Vamos nos deter aqui. Nome. Qual é o nome de Deus? Êxodo. Vamos ao Êxodo. Quando Deus se comunica a Moisés na sarça ardente, capítulo 3, pergunta um nome: eu sou o que sou. O Senhor, Adonai. Nós reproduzimos isso com Y, HWH, porque é impronunciável, é um tetragrama, 3 letras impronunciáveis. A gente vê e deve dizer Adonai ou Senhor. Quem é este? Por que é invocado o nome? Por que se exclama no Monte Sinai o nome? Porque este é o nome daquele que é doador da palavra. Aquilo que vai ser escrito nas tábuas de pedra não é outra coisa do que a palavra daquele que é a própria palavra. No Salmo 32 se diz: a palavra do Senhor criou os céus, o sopro de seus lábios criou as estrelas. Esta palavra vai comunicar-se a Moisés no Sinai. Assim como lá em Judite, capítulo 16, versículo 14, não existe uma coisa ou pessoa que resista à vossa palavra. Vosso sopro de vida enviastes e tudo passou a existir. Portanto, esta palavra, ordenadora de todas as coisas, palavra que ecoa em tudo aquilo que existe, vai ser comunicada no Sinai. Esta palavra destacada desta palavra, essa que é a ideia, destaca da palavra, o que dela destaca vai se tornar os 10 mandamentos nas tábuas da lei. Com esta palavra feita 10 mandamentos, Moisés irá organizar a vida do povo, porque a lei de Deus é uma ordem de vida. A vossa palavra, Senhor, é lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. Vossa palavra, Senhor, devolve a vida. Vossa palavra da segurança, é isto, esta palavra que irá ser comunicada. Vamos rezar isso? O fundamento da nossa vida é a palavra deste Deus Trindade. Este Deus que vai se revelando a Moisés na sarça ardente, que se revela em Jesus Cristo, que continua a comunicar-se através do Espírito Santo
o Espírito Santo que completa em nós a obra da redenção, ele fala mediante esta palavra. Rezemos isso. Vamos voltar ao livro do Êxodo capítulo 4, 34, que estamos meditando. Êxodo 34, versículo 4. Assim está dito: o Senhor se comunicou a Moisés, as 2 tábuas de pedra na mão. Moisés vai atuar neste momento como um legislador. É isso. Deus dita a palavra que vai fazer que se 10 mandamentos, e Moisés traz nos braços a matéria sobre qual estará inscrita a palavra de Deus feita 10 mandamentos. Estará inscrita. A palavra de Deus torna-se mandamento, torna-se ordem de vida. E voltamos então a uma pergunta: quem é Deus? Quem é este cujo nome é exclamado? Versículo 5, o Senhor desceu, permaneceu, exclamou seu nome, é o Senhor, é o Adonai. Ele é o Deus dos pais. Guarda isso aí. Deus, palavra comunicada, quem Ele é o Deus dos pais. O Salmo traz isso. O Salmo de hoje é Daniel, capítulo 3. Sede bendito, Senhor Deus, Adonai, Deus dos nossos pais. E por que é importante? Porque dizer que Ele é Deus dos pais significa dizer que Ele é um Deus que se relacionou com as matriarcas e com os patriarcas do Antigo Testamento. O nome de Deus exclamado na montanha não é outra coisa do que aquele Deus que se envolveu com as dores de Sara, com os receios de Abraão, o Deus de quem Abraão era amigo, o Deus de quem Isaac foi servo, Jacó era o seu consagrado. Então é este Deus que se comunica de modo pessoal, íntimo, afetuoso, fazendo das dores de Sara, de Abraão, de Rebeca, de Isaac, de Raquel, de Israel, as suas dores. Entende? A comunicação de Deus, ela não é fria. Não é que Ele entrega algumas palavras de façam isso aí. A lei para nós é isso, né? É uma interdição, uma proibição. Não. A lei do Senhor Deus é conforto para a alma. Ela faz a vida voltar. Ele comunica a lei de modo íntimo, de modo pessoal, caminha junto com o povo, vai revelando nas dores do povo. Por isso que Ele é o Deus dos pais. Quem Ele é? Quem é a Trindade? A Trindade é aquela que se comunicou relacionando-se. E temos que ir, Lexio Divina, na Lexio Divina a palavra importa. Não nos distraiamos, vamos à palavra. O versículo 5 diz: o Senhor Deus, o Deus dos pais, como lembra Deuteronômio 3, desce da nuvem e permanece com Moisés. Ele desce e permanece. Vamos nos entender sobre estas palavras. Por que Ele é o Deus que desce? Ele desce porque está lá no Êxodo 3, porque está antes de tudo no livro do Gênesis, na dor de Abraão, que tem uma esposa que não pode conceber. Ele é um Deus que ouve, que vê, que visita a tenda de Abraão, visita Jacó, que foge do seu irmão com a cabeça na pedra, e Jacó vê o céu aberto e os anjos subindo e descendo numa escada. Aqui só pode ser Betel, é casa de Deus. Ele visita e Ele agracia. Olha, graça de Deus. Se nós vamos lá ao original no hebraico, o que está por detrás do Deus compassivo no hebraico, Ele é Hanum. Ele é gracioso. Gracioso como o favo do mel. Gracioso como o vento cálido que acalma o coração do profeta Elias no mesmo monte, Horebe. Ele é gracioso como o respiro que faz a vida voltar. Lembra o Salmo 18, 19.
Ele é Hanun, que se experimenta com afeto, com amor, com envolvimento. Ele é clemente, é compassivo, é Rab-Rahum, é rico em misericórdia. Ele desce, essa palavra é importante. Ele desce. Desce, se aproxima, se envolve, ama de modo pessoal, tanto que se torna Emanuel. Estão entendendo aqui por que esta leitura foi escolhida? Porque ela vai ajudar, quando nós olharmos para o Evangelho, a perceber que Deus está continuamente se fazendo próximo, querendo relacionar-se, nos atrair para o seu convívio. Por isso Ele desce, por isso Ele ouve, visita, agracia. Ele é gracioso. Haire que haritomene, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria recebe a palavra do Pai, é preenchida pela sombra do Espírito, concebe o Emanuel, que é Deus conosco. E por isso entendemos o significado da segunda palavra. Ele, ao descer, permanece. Ele está. Ele arma a sua tenda. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel, Ele é o Paráclito, é o Espírito. Eu vou, mas para vós é bom que eu vá, porque enviarei o Paráclito, o Espírito que o Pai enviará em meu nome. E vós não estareis sós, porque enviarei o Defensor, o Espírito. Vamos rezar isso, essa palavra. Quem guarda a minha palavra, quem me ama, guarda a minha palavra, diz Jesus no Evangelho de João, meu Pai o amará, a Ele nós viremos e nele faremos a nossa morada. Quando guardamos a palavra de Deus, quando guardamos os 10 mandamentos, a Trindade passa a morar em nós. Como se comunicou a Moisés, fala conosco como amigos, nos dá da sua palavra, nos dá da sua vida. Vem habitar conosco. Et verbum carum factum est, Ele vem habitar conosco, Ele é Deus conosco, Ele desce, Ele permanece. E temos então que nos entender por que Deus se revela. Por que é que Ele se revela? Nós já dissemos no início, porque Ele nos ama e porque deseja estar em comunhão conosco. Ele se revela porque Ele é amor. 1 João capítulo 4. Na primeira carta de João, capítulo 4, João, que é sempre alguém que com seus escritos vai nos ajudando a adentrar no mistério. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é comunhão, Deus é trindade, Ele é Deus dos pais. Amar é envolver-se com as causas. Ele ama desde toda a eternidade. E aí vamos entender então o significado do Evangelho proposto pela liturgia hoje. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. De tal modo Deus amou o mundo. Vamos à primeira leitura? Ele é compassivo, Ele é clemente, Ele é Hanun, Ele é gracioso. De tal modo Ele é gracioso, de tal modo Ele é fiel, é Emet. Deus é fiel àquilo que prometeu. O seu amor permanece, não caduca. Deus amou de tal modo o mundo que deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Não bastou dar os seus mandamentos, não bastou dar as suas profecias. Ele deu o próprio Filho. Deus tanto amou que enviou o seu Filho, enviou a sua palavra se encarnou, veio para os que eram seus. A lei foi dada por Moisés, vai lembrar João, mas a graça, a verdade, graça é Hesed, o amor, a verdade é Emet, a fidelidade. Quem nos deu de verdade foi Jesus Cristo, porque ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que desde toda a eternidade está voltado para o seio do Pai, este nolo deu a conhecer. Moisés apenas é legislador humano, limitado, daquilo que é palavra, daquilo que é mandamento, daquilo que é um amor que o excede. Os mandamentos não são capazes de realizar este amor que é manifesto em Jesus Cristo. Deus tanto amou que deu o Filho.
E dando o Filho, ao realizar aqui sua missão, morte de cruz, ressuscitou, subiu à direita, enviou o Espírito. Vamos à carta aos Romanos. Apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, graças ao Espírito que foi dado. Vamos rezar isso. Ó Senhor, esta hora visita os corações despedaçados, as angústias sem nome, visita nossa fraqueza, nosso desamparo e nos ajuda a esperançar. A esperança é possível porque o amor foi derramado a nós. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor foi derramado em nossos corações, o Espírito nos foi dado. O Espírito é o penhor da promessa. Ó Senhor, visita-nos com teu amor, com a tua graça, com a tua fidelidade. O Espírito Santo, amor em nós. Em tudo aquele que ama, o amor de Deus é plenamente realizado. Temos que ir a Agostinho. Agostinho, ao dizer, ama e faz aquilo que queres. O amor que vem da palavra, dos mandamentos de Deus, nos autoriza. Quem ama não tem medo, vai lembrar João em uma de suas cartas. Vamos então à primeira leitura no versículo 6. No anexo divina nós vamos como numa dança, vamos indo e vamos voltando. Versículo 6. O Senhor passou adiante e exclamou: o Senhor Deus, é compassivo, é clemente, lento para a ira, rico em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia por milhares de gerações, afasta a iniquidade e a transgressão. O Pai me ama, vai lembrar Jesus no capítulo 10 do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17. E por isso eu dou a minha vida. O Pai me ama e por isso eu dou a minha vida, entende? O que a gente chama isso em linguagem técnica de a missão trinitária. A Trindade tem uma missão. O Pai Criador se comunica, envia o Filho como encarnação da sua palavra. O Espírito Santo interpreta, recorda esta palavra. A motivação de tudo é o amor, porque Deus é compassivo, é rico em misericórdia, é ranum, é gracioso. Então, conseguimos compreender, desde toda a eternidade, o Pai é o amor. O Pai é aquele que ama. O Filho é o amor, é aquele que é amado. E o Espírito Santo é o amor, é o que decorre deste encontro do Pai e do Filho. Ele é o amor do Pai e do Filho. Este é um mistério profundo a que nos chama a comparecer esta celebração da Santíssima Trindade. Vendo todo o percurso do Antigo Testamento, vendo Deus que se comunica a Moisés e que vai se revelando como aquele que desce, que permanece, desce, fala conosco de um modo tão íntimo, tão próximo como amigos, que se torna tão amigo de nós, um de nós se encarna em Jesus Cristo e nos ama até o fim. E não tendo bastado este amor de dar a sua vida por nós, dar a sua graça, a sua verdade, o seu Hesed, o seu Emet, a sua compassividade, a sua fidelidade, nos ama através do Espírito Santo, que continua a pulsar em nossos corações. É o Espírito Santo quem completa e quem aperfeiçoa em nossos corações a obra da redenção. Bendita seja a Trindade que mora em nós. Bendito seja o Deus de nossos pais. Bendito seja o Deus que, não tendo outra coisa que dar, deu o seu próprio Filho. Creamos, vamos crer. Vamos nesta hora meditar, crer. Vamos contemplar esta graça.
de sermos tão amados por esta Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, porque se esse amor nos invade, se essa palavra nos cura, nós não temos o que temer, não há mais condenação. Vai dizer João no Evangelho de hoje: quem nele crê, acolhe, acredita, não é mais condenado. Não há condenação. Nós às vezes somos condenados porque mendigamos pequenos amores, pequenas felicidades, pequenas palavrinhas, pequenos elogios para escorar a nossa insegurança. Não queremos amor, queremos cúmplice de nossa infelicidade. Não, não, não. Deus é amigo. Lembremos de Agostinho: mais íntimo do que qualquer amigo, mais amante do que qualquer amante. Fomos feitos para essa Trindade, e se essa Trindade nos resgata, nós jamais seremos condenados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gratidão por essa Lexio Divina, por essa experiência graciosa do amor e da palavra de Deus. Que o Espírito Santo cele nesse momento em seu coração estas palavras com a bênção que invoco sobre sua vida, sobre suas causas, suas dores, suas angústias, para que você veja pulsar em suas dificuldades o amor, a esperança que vem de Deus. Esperança que é a palavra que cura. E pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de São José, te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Até semana que vem, nosso encontro marcado. Que o Senhor sempre te acompanhe.